Muito bem. Yuval Wagdani deixou o Brasil no domingo, dia 5, após a Justiça Federal determinar uma investigação da Polícia Federal sobre alegados crimes de guerra atribuídos a ele. A denúncia foi feita pela Fundação Hind Hijab, HRF. O soldado de 21 anos estava de férias na Bahia. A Embaixada de Israel em Brasília prestou assistência para que ele deixasse o Brasil. De acordo com o embaixador israelense Daniel Zonshine, a decisão de sair do país foi tomada pelo próprio militar. Yuval é um dos sobreviventes do ataque do grupo terrorista Hamas na Festival de Música Eletrônica em 7 de outubro de 2023. A Stand With Us Brasil, instituição presidida pelo cientista político André Last, publicou uma nota em que traz à tona questionamentos sobre a credibilidade da Fundação Hind Hijab, HRF. Criada recentemente, a HRF é liderada por figuras com histórico de apoio a grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. A Stand With Us afirma o seguinte no comunicado. Vamos colocar aqui e eu vou ler para vocês. Abre aspas. Os líderes da HRF utilizam o sistema jurídico brasileiro para promover narrativas alinhadas aos interesses do Hamas, uma estratégia que enfraquece o propósito legítimo de defesa dos direitos humanos. Fecha aspas. E aí eu já pergunto para você, Duda, como é que você avalia esse caso de correrem atrás do soldado de férias aqui em pleno verão baiano? Lamentável, Inácio, totalmente equivocada essa decisão da juíza de autorizar essa investigação da Polícia Federal. Não havia aparentemente ali nada para investigar, as acusações são muito frágeis e isso cria, imaginar que a situação de Israel, né? Israel é um país pequeno, de uma população pequena, em que todo mundo é obrigado a prestar o serviço militar obrigatório, né? Agora até aqueles que são os judeus ultra-ortodoxos que eram isentos de prestar o serviço militar vão ser agora obrigados também a ficar ali 2 anos nas Forças Armadas. Então é uma questão que praticamente todos os israelenses prestaram o serviço militar. E aí, o que essa fundação está querendo fazer é quase que uma perseguição mundial a todos os israelenses que já serviram o serviço militar e que estão viajando para outros países do mundo, né? O que é muito comum. Os israelenses muitas vezes, depois de prestarem o serviço militar, eles fazem essas viagens, né? Vão muito para a Índia, vão muito aqui para a América Latina, os países em que eles podem viajar, né? Não podem ir para todos os países. E aí você cria um enorme constrangimento para essas pessoas. A troco do quê? É uma campanha anti-Israel, né? E antissemita também, né? Porque é uma perseguição mesmo a essas pessoas infundada. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu também em outros países, e essas pessoas acabam recorrendo, claro, ao Estado israelense, né? Que é quem protege os israelenses e os judeus no resto do mundo, né? Então, esse soldado, ele teve ajuda do governo israelense para deixar o Brasil e ir para a Argentina. Agora, o lamentável é o poder público, né? A justiça brasileira ser instrumentalizada por esse grupo ou por essa pessoa, né? Que basicamente é uma ONG que acabou de ser criada, com esses traços, essa proximidade com grupos terroristas, né? O Hamas, o Hezbollah. Então, um desvio, um desequilíbrio totalmente absurdo nessa história. Rodolfo? É uma perversidade, né? Assim, é difícil de entender a lógica, porque digamos que tivesse um crime detalhado, e tivesse assim, tudo bem assim, discriminado nessa denúncia, e ainda assim já ia ser uma questão muito complicada, porque seria um crime cometido em outro local. E aí a pessoa vem passar férias aqui e seria implicada pela justiça brasileira. Por que a justiça brasileira? Assim, é difícil de entender a lógica da denúncia. Agora, o que está por trás, como disse o Duda, eu acho que a palavra é essa mesmo, é uma perversidade. Porque, para além
do que seria um processo envolver a Polícia Federal do Brasil. É como se já não tivesse outras coisas para fazer por aqui, para lidar de uma questão exterior, estrangeira. A justificativa realmente é difícil de entender e é difícil de explicar o que aconteceu. Agora, que tem esse fundo de antissemitismo, tá claro, e é por isso que a coisa se torna tão assim ofensiva quando a gente ouve. Porque o que está por trás fica bem claro pelo absurdo da questão. E é uma questão absurda também, porque essa ONG estava comemorando, né? Olha só, a justiça brasileira está meio que antecipando as questões do Tribunal Penal Internacional, né? Então a gente está agindo aqui contra os crimes contra a humanidade. Só que o Tribunal Penal Internacional conduz as próprias investigações, né? Isso não tem nada a ver com Polícia Federal, com Justiça do Distrito Federal. Tem lá o Karim Khan, que é o procurador-geral do TPI, que faz as investigações e acusa as pessoas se achar que for o caso. E aí pode ou não pedir um mandado de prisão. É como se a gente tivesse agora um tribunal em Brasília substituindo, né, o TPI, o que não faz o menor sentido, né? É uma mistureba de coisas, de fóruns, de acusações que não faz o menor sentido. E quando a justiça brasileira entra nesse barco furado, também demonstra que compartilha muita coisa com esses grupos aí que fazem esses tipos de coisa, né? Rodolfo, você acha que esse tipo de comportamento da justiça, acolhendo o pedido inicial de investigar uma pessoa que nem é cidadã, que não cometeu nenhum ato aqui, isso cria uma insegurança, mais uma vez, a insegurança jurídica que tanto se fala no meio, por exemplo, para investidores, mas se cria também até para o turismo, ou você acha que é algo isolado? Agora, isso, se essa notícia se espalhar, de fato... você pensa duas vezes, porque assim, a questão é que nem sequer um crime foi configurado ali, então, ainda que você não tenha cometido crime nenhum, dependendo do juiz, dependendo do grupo que vai te acusar, você pode ser acusado, aí não faz sentido, realmente. De fato. Bom, vamos acompanhar, porque agora ele foi embora, então a gente vai ter que saber exatamente o que é que pode ser feito. Esse processo em tese deve morrer na praia, até porque não tem mais o objeto dela em território brasileiro.